Que limites você precisa superar na sua vida? Na história de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, então não sai daí. Simplicidade já está no ar. A gente começa o programa de hoje falando sobre superação. E como é bom a gente ouvir histórias para nos inspirar falando desse tema, não é mesmo? Bom, hoje a gente vai conhecer a história de uma pessoa que supera limites desde muito novinha. A gente vai entender por quê. A conversa de hoje é com a Rosane. Tudo bem, Rosane? Tudo bom. Muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É uma honra para nós conhecer um pouco da tua história. Bom, eu vou começar te perguntando, não falando já da tua origem, mas falando de uma experiência recente que tu tivesse na São Silvestre, né? Uma corrida de grande repercussão, nacional e internacional. E tu tivesse essa experiência e chegasse em primeiro lugar na tua categoria nessa última edição da corrida. Foi. Cheguei em primeiro lugar, sem nem saber que eu cheguei em primeiro, porque lá a gente chega e quem sobe no pódio é a elite, então tu não fica sabendo. Eu soube quando eu cheguei aqui em Tubarão, na terça-feira, não minto, quinta-feira. Daí meus amigos que olharam pelo site e falaram, tu ficou em primeiro lugar na tua categoria. Nossa, daí foi só felicidade, porque eu não tinha... Tu não esperava? Não esperava, não. Superou todas as expectativas. Isso, quando eu cheguei lá, as pessoas vinham me perguntar, conversar comigo, como era um rosto novo ali, que tem pessoas que vai todos os anos e um já conhece o outro, mesmo sendo de outra cidade. E eles assim, não, eu nunca te vi aqui, é a primeira vez que tu vem? Eu disse, é. Daí, nossa, o meu já é a quinta vez, sexta. Eu disse assim, nossa, só tem gente fera aqui, né? Pensei comigo, nunca que eu vou ter o pensamento de chegar. Isso, porque tinha bastante pessoas lá que corriam bem. E daí eu nem sabia, soube aqui mesmo. E aí, a sensação? Ai, felicidade. Muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Tanto que esse ano vou voltar novamente. Já está contando os dias aí para... Já tô ansiosa. Então, tu corresse numa categoria diferenciada, que é a categoria de para-atletas. Isso. Né? Porque tem a ver com a tua história e a gente vai entender por quê. Depois eu quero te perguntar sobre essa questão da corrida, mas vamos falar da tua história, então. Porque é uma história de superação desde muito novinha. Isso. Né? Como que começa essa história? Assim, nós somos uma família de 15 irmãos. Então, a minha mãe morava no sítio. Nós viemos para Tubarão quando eu tinha 10 anos. Até 10 anos eu morei no sítio, que fica no interior ali, perto de Maruí, que o nome do local é Fazenda Rio das Garças. Então, nós morávamos no sítio, minha mãe plantava, né? Normal de sítio, assim. E ela saiu para ir na casa da minha tia e deixou com a minha irmã. E na época não tinha luz, era lamparina. E a lamparina, eu tomando uma madeira, eu tinha 7 meses. Eu tomando uma madeira e ela me iluminando, ela acabou dormindo e a lamparina caiu embaixo do meu bercinho e pegou fogo. Então, a minha mãe trouxe eu para Tubarão, chegou aqui, o médico não me deu vida, porque foi uma queimadura assim, bem forte, assim, de tipo nível de 3º grau, que eles falam. Então, e naquela época era complicado de tu ir no hospital pedir informação, tipo assim, entrava para UTI lá, ficava, hoje é diferente, né? Então, a minha mãe não tinha muita notícia minha, só a notícia que ela hoje conta é que os médicos diziam assim, a sua filha não anoitece, a sua filha não amanhece, era isso que eles passavam para ela, que o caso meu era grave. Aí, tipo, 7 dias que eu fiquei aqui, eu não morri. Então, eles chamaram ela e falaram assim, aqui não tem recurso para ela, acho melhor levar para Porto Alegre ou para Florianópolis. Daí a minha mãe achou melhor levar para Florianópolis, que era mais perto. E chegando lá, antes era o infantil,
O médico foi me desenfaixar e meu braço apodreceu. Tinha perdido Tinha o braço perdido já. o braço já, isso. E ali eu fiquei internada 6 meses fazendo tratamento da queimadura. E depois, acho que eu vim embora, já tinha 1 ano e pouco, com 7, né? Deu 1 ano e pouco. E ali foi indo, né? Como tinha bastante irmão, fui crescendo junto com eles. Foi se adaptando. Fui me adaptando, isso mesmo. Hoje, tu olhando assim para a tua história, né? Porque a gente falava nos bastidores, né? Nada é por acaso. Isso. As coisas não acontecem com as pessoas por acaso. Eu acredito, tu acredita também nisso, acredito. né? E acho que muita gente que está nos assistindo deve pensar isso também. Isso. Olhando para a tua história, assim, de superação, apesar de ter começado a vida já com essa, tendo que se adaptar, né? Sim, tanto que as pessoas me perguntam assim, como tu faz isso, como tu faz aquilo, como tu consegue? Mas é como se eu tivesse nascido sem. Eu me adaptei. Isso sempre fez parte da tua vida? Isso. Como foi isso para ti, assim, tua vida, tua trajetória? Isso te limitou de alguma maneira? Não me limitou, acho que por conta de eu ter muito irmão. Eles nunca me trataram como uma coitadinha. Ai, não faz isso porque tu não consegue, não faz aquilo. Não, a minha mãe sempre deixou fazer as coisas de casa, né? E como tinha bastante irmão, um cuidava do outro. Então isso ajudou. Então isso ajudou bastante, com certeza, ajudou. E na minha adolescência, se eu disser, não tive nenhum bullying, tive. Só que eu também me defendia, sabe? Não era assim, se eles me chamavam de qualquer coisa, eu me defendia. E... Nunca se viu como vítima? Não, nunca, se precisava, eu dava isso, na né? cara. Época de escola, principalmente, Importante assim, sabe? isso, né? Saber Sim, se posicionar. A gente passou o primeiro bloco, Rosane. Tu acredita? Aí eu falo demais, tá? Ótimo. Eu falo. Amo. Eu sou daquela que fala em detalhes. Ótimo, muito em bom. detalhes. Acho que isso é muito rico. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, tá? Porque já viram que tem bastante história, né? Mas não sai daí, o Simplicidade volta no segundo bloco. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje. E hoje a gente está falando sobre um tema que é essencial na vida da gente: superação. Quem não precisa superar seus limites, especialmente nos dias de hoje? Bom, a gente está conversando com a Rosane, que tem uma história de vida fantástica, né, Rosane? A gente estava falando no primeiro bloco, contando como começou essa trajetória. E não tem como ser diferente a gente falar sobre pessoas. A gente sabe que tu crescesse num contexto de família, a família sempre te ajudou. Sim. Inclusive a não se sentir uma vítima. E depois disso vem um outro estágio da vida, que é constituir família, ter a tua própria família, casar, ter filhos. Como foi isso para ti, essa experiência? Eu conheci o meu esposo, Alexandre, com 15 anos. Bem me casei com 17. Nossa, bem novinha. Bem novinha, Então, assim, tive meu primeiro filho com 21, que é o Arthur, e com 27 tive o meu segundo, que foi o Raul, 2 filhos. Lindo, maravilhoso. Ai, que bom. E foi bem assim, tranquilo, como já vinha num contexto... Isso para ti, a tua condição nunca limitou exercer esse papel também? De esposa, Não. de... Sempre Aliás, dei jeito para tudo, né? Nunca, tipo, até meu esposo, vou te dizer que às vezes eu tô lá fazendo almoço, passando alguma dificuldade, de repente, em cortar alguma coisa, ele fica do meu lado olhando, ele assim, para ele, eu tenho os meus 2 braços, eu não tenho um, porque ele é acostumado. As pessoas que convivem comigo diariamente, amigos, família, tipo natural. assim, normal, natural. Esse posicionamento, essa visão que a gente tem que ter da gente mesmo, assim.
tu acha que é fundamental nesse processo? Sim. Isso é desenvolvido? Eu acho que é desenvolvido, porque eu podia muito bem falar assim, o que eu não consigo descascar uma laranja. Tu descasca para mim, por exemplo? Tu ia descascar? Pô, É um Rosane posicionamento. não tem um braço, eu vou descascar para ela. Mas eu não sei, assim, é o costume mesmo de eu também não me achar uma coitada, sabe? Sempre a luta das coisas que eu quero. Sempre, claro, que tudo tem um jeito, tipo lavar roupa, uma louça. Até um dia eu disse que eu ia fazer uma filmagem e botar para ver, porque as pessoas me perguntam como que eu faço. Curiosas, no tá mínimo. Lá, curiosa, tá lá como que eu faço. Eu até uma vez já dei uma entrevista, não, eu fui na Alcoa, o Dia da Mulher, mostrar para as meninas como que uma palestra, né? Eu fazia as coisas. Sim, então para inspirar, né? Isso. Deve inspirar muita gente. Vamos falar da tua experiência nas pistas? Olha só, então, isso eu até me surpreendi porque faz 3 anos que tu começou com essa prática da corrida. Como que isso surgiu na tua vida? Eu achava até que fazia mais tempo. Pela tua história, mas faz 3 anos. Como que isso surgiu? Como que isso começou? Assim, eu sempre gostei de fazer, tipo assim, amo dançar. Eu sempre fiz lamba, essas coisas assim, né, que envolve dança, eu sempre gostei, porque eu gosto. E eu sempre gostei também de caminhar, mas só que eu gostava de correr, mas tinha um pessoal que corria, mas sabe aquela coisa assim, ó, acho que eu não vou conseguir. Eu acho que muita gente pensa isso, né? Eu tinha vontade de sair, correr, mas eu não tinha, de repente, fôlego. Tipo, corria um poste, 2... Não vou ter condicionamento. Não vou ter condicionamento, bem isso. Daí uma vez eu vi uma reportagem no Face de uma colega minha, que a gente é amiga em comum, e ela postou uma foto dela numa corrida, se eu não me engano era da Unimed. E eu botei assim, que legal, quero correr, né? No comentário ali dela. Dela assim, vem! E passou o número do meu professor, do Peter. Aliás, um abraço para o Peter, que ele sugeriu o nome da Rosane como entrevistada, pela experiência, por te conhecer. Então, um grande abraço, que sempre assiste o Simplicidade. Ele é um querido, né? O Peter, da nossa assessoria Run for Health. Então, daí eu fui bem assim, envergonhada, tipo, não conheço ninguém, que vergonha. Fiquei assim, de começo, primeiro dia. Acho que todo mundo pensa assim. Eles já estão correndo bem, tu vai ficar para trás. Daí eu fui numa terça-feira, que era o treino, daí ele me liga, a gente entrei em contato com ele, a gente conversou, ele disse, não, vem e tal. Aí eu fui, nossa, cheguei lá, tinha uns 4, 5 que eu já conhecia, primo meu, amigos meus, amiga. Eu comecei e peguei gosto, assim, sabe? No começo é difícil, no começo, tipo, lidar assim um treino de, faz 3 km. Meu Deus, 3 km é muita coisa. Faz uma beira-rio ali, Ponte Morrotes. Eu não vou conseguir muita coisa. Mas tudo tu vai se adaptando, tu vai correndo devagarzinho e... Tudo na tua vida é assim? Tipo, vou me adaptar. Vou me adaptar. Decido e vou. Tudo na tua vida é assim? De começo, assim, eu não participava muito de prova, tal. Mas depois eu comecei a ficar com gosto para as provas, sabe? Vai pegando gosto. Isso, como por quê? dizem. Porque assim, tu treina para fazer uma prova legal. E aquilo te inspira cada vez mais tu treinar, mais ter força de vontade. Então, o ideal, tem que fazer pelo menos, no mínimo, uma prova por mês. Para ti, sabe? Eu vou chegar bem na prova, não vou estar cansada. Então, é bem interessante. E também academia, né? Fortalecimento. Aí tem tudo que tem todo um envolve-se conjunto, esse né? contexto. Vamos falar mais sobre isso no terceiro bloco? Porque o segundo já foi. Então tá bom. Já foi. Mas a gente volta no segundo bloco conhecendo um pouquinho mais sobre a Rosane. Então não sai daí. Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira,
Estamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, conversando. A conversa da vez é com Rosane, que em breve vai ser maratonista, Rosane. É verdade isso? Isso, maratonista. Caminha para a tua primeira maratona. Minha primeira maratona. Como é que tá o coração, assim? Tá bem ansioso. É ansioso? É, bem ansioso. Tu és uma pessoa bem emotiva, né? Sou. Bem sentimento. Sou. Bem sentimento. Mas a gente falava no segundo bloco que tu és uma pessoa muito decidida também. Também. Mas sou bem chorona. Só falar, se bobear, eu já choro. Era pra... A Globo não me descobriu ainda. É aquele choro espontâneo, né? Ser decidida, ser firme, ter posicionamento e ter esse sentimento aflorado, isso combina, né? Combina. Tem aqueles momentos que tu já te sentisse assim... não vou conseguir. O que eu estou fazendo aqui? Tem aqueles momentos em que tu vacilou assim e pensou, e agora? Volto ou continuo? Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, em mente, assim, eu não lembro, assim, mas sempre a gente tem algum momento Nem que deve ser muito comum, porque em mente tu nem lembra. Pela mente tu nem lembra. A gente, às vezes, erra alguma coisa, assim, né? Sei lá, podia fazer diferente, Mas antes da coisa acontecer, por exemplo, tô aqui, nem pensa duas vezes, ou tem aqueles momentos, assim, de vacilar, de pensar, será que eu estou no lugar certo? Acho que eu vou voltar. Em qual relação? A corrida ou Vamos não? dar um exemplo da corrida, mas eu acho que isso se aplica na tua vida, assim. Não. Isso não é comum para ti. Não é comum, não lembro. Tu é assim. determinada, tu vai. Eu penso assim, às vezes, bastante antes de fazer qualquer coisa, né? Não sou assim, impulsiva, assim. Eu sou decidida, mas de repente não, impulsiva, faz, deu. Não, eu penso. Então é calculado, mas ao mesmo tempo envolve uma decisão Isso. firme, assim. Se eu tipo, corrida, eu quero São Silvestre, eu vou. Eu quero agora fazer 42, eu vou fazer. Nem que eu chegue lá, mas eu vou fazer um bom treino, eu vou chegar bem. Isso para ti é importante? Legal. Conquistar, assim? Porque a gente vai ver aqui que tem algumas conquistas, né? Que se convertem em medalhas. Né? Tem essa premiação. Isso é importante? Isso ajuda de que maneira a tu continuar nessa trajetória? Assim, eu vou te falar que eu vou participar de uma corrida não com pensamento em ganhar pódio, não. Como eu fui esse final de semana no Over Rosa, né, ali em Garopaba. Eu fiz 2 horas e 48, 21. Mas passemos assim pelas praias lindas, natureza. Então, em pódio é o que menos importa. Eu estou ali contemplando aquela natureza linda, passando por aqueles lugares, respirando aquele ar puro. Para mim, nossa, já é vida, já é muito bom. Então, não fico muito em primeiro, segundo, em pódio. Não, eu gosto de estar lá participando com os meus amigos, né, da assessoria, com as pessoas. Então, é isso que importa para mim. Falando de pessoas, e tu já desse alguns exemplos aqui de inspiração para outras pessoas, como para as mulheres para quem tu palestrasse. Isso é algo recorrente na tua vida? Isso acontece sempre, assim, das pessoas se espelharem na tua determinação, no teu exemplo? Sim. Como é que isso é para ti? Como é que isso chega para ti? Eu gosto, né? Em ser exemplo para as pessoas é bom, não é ruim, não. Assim, uma coisa que eu não gosto é de ser, de repente, a coitadinha. Isso é ruim, sabe? Não é legal. Mas ser exemplo é bom. Mas isso acontece? Sim, com frequência? Acontece. Não com frequência. Antigamente acontecia mais, assim, né? Mas hoje até não. Porque às vezes, em algum caso, eu tenho que já chegar um pouquinho empoderada, assim, sabe? Então, mas essa coisa do posicionamento, né? Que se fala, né? Você tem que acreditar em você. Tu acredita que isso é determinante, assim? Sim. Eu acho. Eu sou um pouco vaidosa. Pouco nada, né? Modéstia. Um pouco, bastante. Eu sou vaidosa. Mas isso é bom também. Eu gosto de me arrumar, assim... sempre foi assim, Rosane? Sempre foi assim? Sempre. Eu vendi roupa há muito tempo, assim, então eu sempre andei muito bem vestida, assim, por conta e também é porque eu gostava, assim, né?
Mas assim, ó, tipo assim, as pessoas quando olham para mim, se eu tô bem arrumadinha, eu acho que eu passo até uma Ah, com certeza. bem melhor, né, do que... Porque reflete o que está dentro, né? Isso. Eu acho assim que tu assim tem que ser feliz, tu tem que te amar primeiro, para depois amar as outras e passar alguma coisa boa para as outras pessoas. Eu já ia te pedir para deixar uma mensagem para a gente, assim, nesse fim de programa, porque o programa está chegando ao final. Já? Oh. Já! Olha, nem sei o que estou dizendo, hein? É a Rosane. Deixa uma mensagem, aproveita esse gancho que tu estava falando aqui, né, de se amar, de autoestima, de identidade, de amor próprio, para a gente finalizar o programa. Que mensagem tu deixaria para o público? Assim, nunca passar por cima de ninguém, ser tu mesmo, né? E sempre se amar para depois amar os outros. Se valorizar. Se valorizar, isso mesmo. Com essa mensagem, então, a gente fecha o programa de hoje. Eu quero te agradecer, Rosane, de coração, por nos receber nesse espaço lindo. Eu que agradeço. E... Fiquei bem feliz pelo convite. Eu também, fiquei bem feliz. E tomara que bom esteja outros, depois da maratona, de repente. Claro, muitas histórias ainda para contar. O programa está sempre aberto. Tá? E agradecer ao meu professor também, né, o Peter, que, nossa, ele é muito querido. Vamos correr, vamos para a rua, que faz bem para a saúde. E vamos também. Fica com quem sabe, né? Vamos com a gente. Quem sabe, fica o convite aí. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar a Simplicidade lá pelas redes sociais. Até a próxima história, até o próximo Simplicidade.